Começamos o mês da Bíblia. Setembro, o mês da Bíblia. E aí, meus queridos, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a esse canal maravilhoso dessa mulher maravilhosa que está editando aqui os vídeos e já ela vai editar isso aqui também. Como é que vocês estão? Então, se você é curioso sobre o assunto, se você quer entender um pouquinho mais, se você quer começar, a estudar a Bíblia, assiste aí, curte aí, compartilhe o vídeo e vamos crescer junto na fé e na ciência. Bora pro vídeo. Nem sempre existiu esse livro. E quando ele começou a ser produzido, não existia intenção nenhuma de compilar os escritos e falar assim, vamos fazer um negócio que vai chamar Bíblia. Não, nunca existiu, ok? Durante muito tempo, diversas civilizações sobreviviam com a tradição oral. As pessoas mais velhas contavam para os mais novos as histórias do seu povo. E nessas histórias você tem um misto aí de fé, de história, de ranço, de tudo. A identidade viva que se transformava, de geração em geração. Em específico, o povo eleito, nós temos esse preparo ao longo dos anos de manter essa tradição viva por meio das festas, da tradição oral, e quando tivemos a necessidade de registrar devido a período de exílio, guerras com outros povos, como, por exemplo, você com certeza deve ter ouvido falar do cativeiro da Babilônia, a dominação dos gregos lá no livro de Macabeus, os relatos do livro de Daniel, enfim, e no Novo Testamento nós vemos ali a dominação romana. Então esses contextos históricos forçavam as pessoas a não viverem mais a sua história e tiveram que escrever para que isso resistisse a esses tempos difíceis. Então teremos registros dessa história, dessa identidade do povo hebreu. Você pode ver isso na lei, na Torá. Posteriormente, outros livros dos profetas, os livros que nós chamamos de históricos e tal. Quando nós temos o início do Novo Testamento, ali, contexto em que Jesus vem, começa a atuar, Deus começa a atuar na história do homem, vem, tem sua vida pública, recruta os seus discípulos, começa a espalhar essa mensagem do reino de Deus, diz que vai voltar, posteriormente a galera que viu, conviveu com ele vai morrendo, Jesus não volta, vem a necessidade de registrar os ensinamentos de Jesus. Então aí vem os livros, primeiramente cartas e depois os evangelhos, depois mais um pouquinho de carta, o Apocalipse e tal, do Novo Testamento, tá? E aí, o que acontece? Essa nova sociedade, essa igreja cristã, que entende que tudo foi preparado para a chegada do Messias, eles começam a olhar para esses escritos judaicos de uma forma diferente. E aí que nós podemos dizer que começa a nascer um projeto de Bíblia no sentido que nós temos hoje. Deixa eu pegar aqui a lei, a Torá, os outros livros, a Bíblia hebraica, vai ser traduzida para o grego. Essa tradução vai ser um apoio muito bom para os primeiros cristãos e que futuramente, depois de escreverem os seus textos em grego, também vão, com São Jerônimo, fazer a tradução para o latim. Aqui, ó, a Vulgata. E eu acho muito importante isso aqui, por quê? Porque não é só traduzir. Aqui você tem impregnado no papel o olhar cristão sobre a história. A busca de ter esse hábito de ter o olho clínico no Antigo Testamento para ver uma prefiguração do Cristo, que já dava sinais de que o Salvador viria. Então você tem um projeto literário completamente diferente. Não é só no caractere que está aqui. É a mentalidade, a didática, a visão sobre esse documento, o ensinamento, tudo isso vai mudar. Em específico, quando isso aqui ficar pronto, porque daí é o documento oficial.
Lá na Idade Média teremos a necessidade de outras Bíblias não, né? Traduções para outros idiomas, porque até o latim começa a ficar para trás. As pessoas começam a falar outros idiomas ao longo do território da Europa. Muitos alfabetos começam a nascer, porque muitos povos bárbaros falavam, mas não tinham a sua língua escrita. Então é bonito ver como que a Bíblia ela vai se desenvolvendo também, ao passo que ela vai ser um grande instrumento para criar a cultura intelectual de muitos povos. Então esse livro aqui é imensamente importante. Você tem que ter contato com ele. É fantástico. E aí, conforme o tempo foi passando, a tecnologia foi avançando, hoje nós temos a possibilidade de termos Bíblia com zíper, ilustrada, capa dura, pequena, grande, em inglês, em latim, né, no hebraico, enfim, diversas outras línguas. Mas o importante é você entender o que? Esse projeto aqui tem como função contar a história, a economia de salvação. É uma ferramenta para a busca de salvação. Não é um diário de bordo, não é um livro de história, não é um livro de biologia. O foco é a salvação. E quem formatou isso aqui, quem entendeu, né, tudo isso, foi a igreja. Antes da Bíblia pronta, já tínhamos conversões, já tínhamos santos, já tínhamos pessoas participando da igreja e não tinha Bíblia. Ou seja, ela é a ferramenta. Então use essa ferramenta como instrumento de salvação. Não para criar confusão. Saiba que ela pertence a uma instituição, pertence a um contexto, né? Não tire isso do seu contexto para você não criar aí novas heresias. Leve a sério, esse estudo vai fazer muito bem para você. Tá bom? Que Deus te abençoe, que você se aproxime mais da palavra de Deus e cresça sempre na fé e na ciência. Deus te abençoe.